funcionários da Câmara de Vereadores, internautas que nos acompanham pela rede social da Câmara de Vereadores, para mais uma reunião das comissões mistas aqui do nosso Poder Legislativo. Então vamos iniciar mais essa reunião, que é a 15ª, primeiramente com a leitura da ata da 14ª reunião, que aconteceu no dia 9 de julho de 2019. Com a palavra, o vereador Wagner. Alô. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadora Vera, vereador Emerson, vereadores esses que se fazem presentes aqui na tarde de hoje. Boa tarde, funcionários dessa casa. Boa tarde, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Ata da 14ª reunião das Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Educação, Saúde Pública, Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio. Sessão Legislativa da 13ª Legislatura. Aos 9 dias de julho de 2019, às 2 horas, no auditório Luiz Henrique da Silveira, situado na sede da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniu-se as Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, Justiça e Redação de Leis, Finanças, Educação, Saúde Pública e Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio, tendo na presidência o vereador Felipe Alexandre Schmitz. Constatada a presença do número legal de membros, declara-se aberta a reunião. O vereador Felipe Alexandre Schmitz fez a leitura da 13ª ata, que é aprovada por unanimidade. Posteriormente, é feita a leitura e orientação jurídica sobre o projeto de lei número 1708, de 10 de junho de 2019, que altera o anexo de metas do Plano Plurianual PPA 2018/2021, Lei 1539, de 29 de agosto de 2017, e anexo de prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, ido para 2019, Lei número 1595, de 16 de outubro de 2018. Sucessivamente, é feita a leitura do relatório do vereador Emerson Roberto Chapo sobre o devido projeto, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida, é lida a orientação jurídica do projeto número 1711, de 12 de junho de 2019, que altera o número de vagas e exclui os cargos que especifica, constantes no plano de cargos e vencimentos do município de Antônio Carlos, e da outras providências. Sendo lido em seguida o relatório da vereadora Anice Josiane Viese da Silveira, que é aprovado por unanimidade. Sucessivamente, é feita a leitura e orientação jurídica do projeto de lei número 1712, de 27 de junho de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina e contrato de programa com a Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis, SUDERF, para a gestão e execução associados dos serviços de transporte público coletivo da região metropolitana da Grande Florianópolis, sendo feita em seguida a leitura do relatório do vereador Felipe Alexandre Schmitz, sendo aprovado por unanimidade. Posteriormente, é feita a leitura de orientação jurídica sobre o projeto de lei número 1710, de 11 de junho de 2019, que altera o anexo I da Lei Municipal número 589, de 1993, que dispõe sobre as funções executivas de confiança do quadro geral da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e da outras providências. Sendo lido em seguida o relatório do vereador Felício Francisco da Silveira, que é aprovado por unanimidade. Sucessivamente, é feita a leitura e orientação jurídica do projeto de lei número 1713, de 1º de julho de 2019, que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal a suplementar, anular dotações orçamentárias do município de Antônio Carlos, Santa Catarina, e da outras providências. Sendo lido em seguida o relatório da vereadora Vera Lúcia Conrad Silveira, que é aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente encerra a reunião, marcando antes a próxima para o dia 13 de agosto de 2019, às 14 horas. Sala das Sessões, 9 de junho de 2019.
Obrigado, vereador Wagner. Algum vereador tem alguma consideração a fazer sobre a ata? Não havendo nenhuma consideração, a ata está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 14ª reunião, aprovada por unanimidade entre os presentes. Vereadores, nós temos aqui dois relatórios do vereador Pio Elias, que é o relator de dois projetos de denominação de ruas, certo? Um projeto é do Poder Executivo, que é uma alteração da denominação da rua Irineu Pauli, e o outro projeto é de autoria do vereador Felício, de minha autoria, da vereadora Vera e da vereadora Anice, que nós subscrevemos também o projeto que denomina a rua Lealdino Graciliano da Silveira. Eu proponho que a gente possa fazer Vamos ler o relatório, que os dois relatórios são pela aprovação, que eu já li, e daí podemos fazer a votação, os dois projetos juntos, porque é basicamente o mesmo tema, né, de denominação de rua. Então, passo a leitura do projeto, do relatório do projeto que denomina a rua Lealdino Graciliano da Silveira. Não retornou do planejamento. Bom, relatório. O projeto de lei e análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 18 de junho de 2019, tem como objetivo denominar a rua Lealdino Graciliano da Silveira, na localidade de Guiomar, neste município. Demonstra o referido projeto de lei que, a pedido dos familiares e moradores daquela localidade, desejam ter o endereço oficial. Neste sentido, o projeto foi objeto de análise da área técnica da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e da área jurídica da Câmara, cujas orientações opinam pela legalidade e tramitação do pleito. Da análise, a proposição está em concordância com o inciso 1 do artigo 30 da Constituição Federal de 88, sendo a matéria de competência do município em face do interesse local, bem como o inciso 1 do artigo 102 da Constituição do Estado de Santa Catarina. Além disso, atende os preceitos da Lei 1542, de 2017, na qual disciplina acerca da denominação pretendida. Portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei em enfoque toda consideração da edilidade. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos expostos, esta relatoria, depois de debate realizado na comissão, disponibiliza o presente voto favorável à tramitação da matéria, tendo em vista ser um projeto de relevante interesse público. Sala das Sessões, Sala das Comissões, em 13 de agosto de 2019, Pio Elias Rodrigues, vereador, relator. Este é o relatório desse projeto de denominação da rua Lealdino Graciliano da Silveira. E peço para a vereadora Vera também fazer a leitura do relatório que altera, da lei que altera a denominação da rua Irineu Pauli para ex-combatente Irineu Pauli e da outras providências. Do relatório, o projeto de lei em análise foi apresentado nesta Casa Legislativa no dia 12 de junho de 2019, tem como objetivo alterar a denominação da rua Irineu Paulo para ex-combatente Irineu Paulo na localidade do Louro, neste município. Demonstra o referido projeto de lei que as alterações são necessárias, tendo em vista ser um pedido dos familiares e moradores daquela localidade, a fim de reconhecer e homenagear aquele cidadão que desempenhou serviços à pátria, atuando na Segunda Guerra Mundial. No entanto, a titulação pretendida não foi incluída na lei que denominou aquela via, Lei número 1391/2012. Sendo assim, a adequação dessa qualificação ao logrador é necessária. Neste sentido, o projeto foi objeto de análise da área jurídica da Câmara, cuja orientação deu-se pela legalidade e tramitação do projeto. Da análise, a proposição está em concordância com o inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, sendo a matéria de competência do município em fase de interesse local, bem como o inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e inciso 1º do artigo 10 da Lei Orgânica Municipal. Além disso, atende aos
preceitos da Lei 1542/2017, na qual restou comprovado o relevante serviço prestado, portanto, estando em perfeita harmonia com o comando normativo, na qual merece o projeto de lei em enfoque toda a consideração da idealidade. Conclusão do voto. Diante dos fundamentos expostos, essa relatoria, depois do debate realizado na comissão, disponibilizado o presente voto favorável à tramitação da matéria, tendo em vista ser um objeto de relevante interesse público. Sala das Comissões, 12 de agosto de 2019. Vereador presidente Felipe, Pio Elias Rodrigo, relator. Outro relatório também do vereador Pio Elias Rodrigues, que altera a denominação da rua Irineu Pauli para ex-combatente Irineu Pauli e da outras providências, que esse é outro projeto daí de autoria do Poder Executivo, projeto de lei. Vereador Wagner, tem alguma consideração a fazer? Não, tive lendo sobre o projeto. Um é simplesmente para colocar a palavra ex-combatente em homenagem a esse cidadão que prestou relevantes serviços a pátria e ao Estado, né? Continua a mesma coisa, só que não tinha essa palavra ex-combatente. Eu acho mais do que justo, merecido. Histórico, né? Histórico. E o outro também está dentro, estava lendo agora aqui, dentro de toda a normalidade, trâmite legal. Pode colocar, por mim, pode colocar os dois projetos. Podemos, então, colocar em votação os dois projetos de denominação de rua. Os pareceres estão em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, então, por unanimidade entre os presentes, e já estamos encaminhando para a presidência para colocar em pauta quando desejar. Aqui nós temos o projeto de lei do vereador Felício Francisco Silveira, que institui o Dia Municipal do Policial e do Bombeiro Militar no município de Antônio Carlos e da outras providências. Esse projeto ele já foi lido na nossa última reunião, mas nós não definimos o relator. O vereador Wagner pode ser o relator, então fica definido como relator o vereador Wagner, e nós já temos aqui o relatório da Procuradoria da Câmara, que daí eu peço para o vereador Wagner fazer a leitura, por gentileza. Relatório. Trata-se de parecer acerca da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei do Poder Legislativo número 271, de 9 de julho de 2019, de autoria do vereador Felício Francisco Silveira, criando o Dia do Policial e do Bombeiro Militar no município. Assim, cumpre-me manifestar sobre o mérito do projeto, avaliando estritamente os aspectos formais da preposição em tela. É o sucinto relatório dos fatos. Análise jurídica. Da competência iniciativa, o projeto versa sobre matéria de competência do município em face do interesse local, encontrando amparo no inciso 1º do artigo 30 da Constituição Federal de 1988, inciso 1º do artigo 112 da Constituição do Estado de Santa Catarina e no inciso 1º do artigo 10º da Lei Orgânica Municipal. A propositura pode ser de iniciativa do Poder Legislativo, sendo de competência comum, conforme dispõe a Lei Orgânica Municipal. Assim, do ponto de vista legal e constitucional, não há óbice quanto à tramitação do projeto em comento. 3.2. Do quórum de deliberação. Para a aprovação desse projeto de lei, de ser observar o voto da maioria simples dos membros do Poder Legislativo ser examinada pela Comissão Permanente. Das comissões permanentes, verifica-se que a proposição precisa ser submetida ao crivo das comissões permanentes na forma do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal e no inciso 1, 2 e 3 do artigo 36 do Regimento Interno. Conclusão. Diante de todo exposto, opino pela legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 271/2019, porém cabe explicitar
que tal parecer não vincula as comissões permanentes, nem tampouco reflete o pensamento dos edis, que no uso da sua função legislativa deverão apreciar o presente projeto de lei e verificar a viabilidade ou não da aprovação desta preposição, respeitando-se, para tanto, as formalidades legais e regimentais. É o parecer subcensura, Antônio Carlos, 10 de julho de 2019, Marilene Petri, assessora jurídica, Câmara Municipal de Antônio Carlos. Obrigado, vereador Wagner. Então, daí resta aqui para a tramitação desse projeto o parecer do relator, certo? A ser apresentado assim que estiver pronto. Solicito ao vereador Emerson que faça a leitura do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que altera o plano de carreira dos servidores do Magistério Municipal. Projeto de Lei 1714/2019. Geraldo Paulo, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica inserido no artigo 39, inciso 2, a linha D, com a seguinte redação. D. Inferior a 100 alunos, 30%. Artigo 2º. Fica alterado o artigo 40 da Lei Municipal número 1356/2011, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 40. O professor que assumir o exercício da direção de unidades de ensino e tiver carga horária inferior a 40 horas, terá sua carga horária e seu vencimento suplementada em até 40 horas durante o tempo que permanecer em exercício da direção. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Antônio Carlos, 12 de julho de 2019, Geraldo Paulo, prefeito municipal. Justificativa do projeto de lei. Nobres Edes. O projeto de lei tem como objetivo alterar a lei número 1356/2011, que institui o plano de carreira e remuneração dos servidores profissionais do Magistério, da Secretaria de Educação do município de Antônio Carlos e de outras providências. O presente projeto de lei visa promover adequações à Lei Municipal 1356/2011, especialmente pelo crescimento das demandas educacionais do nosso município. A alteração que consta no artigo 1º do presente projeto pretende inserir a categoria de diretor para unidades escolares com número inferior a 100 alunos. Tal medida irá possibilitar um melhor atendimento aos alunos, servidores e pais, evitando sobrecarregar um professor lotado em sala de aula para essa função. Quanto ao impacto financeiro, importante esclarecer que atualmente a função é desempenhada com o que previa no artigo 40, que assim dispõe. Artigo 40. Nas unidades escolares com menos de 100 alunos, não haverá a função de diretor ou secretário escolar, sendo a unidade dirigida por o professor responsável, que fará jus a uma gratificação de 10% sobre seu vencimento. Juntamente com o percentual de 10%, o professor responsável também recebe atualmente o acrescimento referente à regência de classe de 20%, haja vista que o professor responsável continua exercendo as atividades perante o magistério ainda em sala de aula. Na prática, o município está adequando uma situação para melhor atender às demandas da educação, inclusive para que as pautas administrativas e de planejamento das unidades sejam contempladas na sua plenitude. De modo a esclarecer de forma mais aprofundada, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura apresentou os fundamentos técnicos e pertinentes como segue. O diretor escolar exerce uma função importante no cotidiano escolar. A ausência deste profissional ocasiona diversas dificuldades, como administração, acompanhamento aos professores e a demais funcionários da escola, receptividade e diálogo com os pais e responsáveis de crianças e alunos, responsabilidade com o fornecimento de alimentação escolar e outros produtos necessários para o funcionamento das unidades educativas, organização com os membros da APP, acompanhamento com a validação do projeto político-pedagógico, manutenção do PDDE, interativo no qual repassa o dinheiro diretamente à escola. Dentre estas demandas educacionais, destacam-se pelo menos os seguintes aspectos. A. O de autoridade escolar, pois
pois em suas mãos a grande soma de responsabilidade e é responsável por tudo que passa na escola. B. O de educador. A administração não é um processo desligado da atividade educacional, ao contrário, acha-se tão envolvido nela que tal forma que o diretor precisa estar atento às consequências educativas de suas decisões e atos. C. De administrador, aquele que tem objetivos a atingir, o planejamento, a organização do trabalho, a coordenação de esforços, a avaliação de resultados fazem parte de seu trabalho, que não são possíveis quando somados à atribuições de sala de aula. D. O de integrador. Além de atividades administrativas pedagógicas, uma das partes essenciais do processo do ensino-aprendizagem é a integração escola-família. Sendo assim, é necessário reservar o espaço para o acolhimento da comunidade. Todos sabem que a porta da sala do diretor está aberta para receber alunos, colaboradores, professores e familiares, de modo a manter o atendimento e acolhimento para todos os turnos escolares, garantindo a presença da direção durante todo o seu período de funcionamento. E o de zelar, preservar o patrimônio escolar. O patrimônio escolar, como bem público, é de responsabilidade da diretora ou do diretor ou responsável e precisa ser bem cuidado. Com isso, é necessário que o diretor escolar esteja sempre presente no dia a dia da instituição, zelando pelo seu bom funcionamento. Quando o ambiente é oferecido, é o melhor para todos. Ninguém se sente desestimulado a continuar seguindo seu papel. Da mesma forma, reparos que são feitos rapidamente visam evitar maiores gastos no futuro. Na atual conjuntura de nossa rede escolar, três unidades educativas são administradas por professores responsáveis que utilizam a sua atividade para administrar. De fato, é importante destacar que muitas vezes o trabalho de sala de aula fica comprometido com a sobrecarga de responsabilidade. Houve-se o tempo em que o professor preparava a alimentação escolar, limpava, ensinava e administrava, pois a sociedade evoluiu e as necessidades das escolas aumentaram, assim já descrevia o patrono da escola brasileira. Outra inovação é a possibilidade de alterar a carga horária temporariamente ao servidor que estiver exercendo o cargo de direção de acordo com a demanda da unidade escolar correspondente. Sem mais para o momento, e certeza da apreciação e aprovação do presente projeto de lei, renovamos o protesto de estima e de estrita consideração. Atenciosamente, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal, 12 de julho de 2019. Obrigado, vereador Emerson. A vereadora Vera pode ser a relatora desse projeto. Obrigado, vereador. Eu gostaria de me manifestar referente a esse projeto de lei, número 1714 de 2019, que altera o plano de carreira do magistério aqui do município. É um tema que eu acredito que a gente já deveria ter discutido há bastante tempo, porque, pelo menos no meu entendimento, toda escola, seja ela municipal, estadual, enfim, carece e precisa ter alguém, um professor responsável, integral, né, que possa ficar lá à disposição da direção durante todo o período escolar, porque o que nós temos hoje na realidade do município são professores dentro de sala de aula que respondem pela direção da escola, né, que são os responsáveis pela escola. Mas, vivenciando o dia a dia das escolas, conversando com essas diretoras e também com professoras e professores, a gente pode perceber que isso gera uma série de dificuldades para o bom administrar das escolas, né? Quando chega um pai, quando chega um fornecedor de suplementos, enfim, e essas professoras têm que sair da sala de aula para atender, o que prejudica o nosso aprendizado e também não conseguem realizar um trabalho 100% dentro da direção das escolas. Então, vereadora Vera, no seu
futuro relatório, eu peço que a senhora analise e reflita sobre isso, porque é um tema muito importante que a gente precisa tomar uma decisão, né, para melhorar cada vez mais a educação dentro do nosso município de Antônio Carlos. Vereador Wagner. Eu também gostaria de fazer uma pequena colocação sobre esse projeto importantíssimo para a nossa cidade, principalmente em relação à direção de escolas. A gente teve uma reunião com alguns professores que exercem essa função de professor responsável por escolas, aonde nos trouxeram essa demanda, e eu acho importante que tenha a figura do diretor dentro da escola. Coloquei-me à disposição e o meu voto favorável assim que esse projeto fosse encaminhado a essa casa, porque acredito que um professor tem que estar focado 100% na sua atividade dentro da sala de aula, não agregar mais uma atividade como de direção, de responsável por um patrimônio, responsável pelas crianças, todas as crianças que frequentam a escola. Então, acho que essa função de diretor é importante. Só, vereador Felipe, e aí eu acho que vai cair na sua comissão, que é de Constituição e Justiça, eu estive lendo, isso já faz algum tempo que eu li, e eu vou voltar agora para o meu gabinete, vou procurar. Existe uma cláusula dentro do plano do magistério de cargos e salários, e lá está escrito, e aí eu queria que o senhor analisasse essa parte legal, que fala que diretor de escola, para ser diretor e secretário de escola, o professor deverá ser concursado 40 horas. Então, eu peço que o senhor analise. Eu acho que, volto a dizer, eu não sou contra esse projeto, sou favorável sim. Tem que ter diretor em todas as escolas, independentemente da quantidade de crianças que essa escola atenda, simplesmente para cumprir uma lei que já existe, que para ser diretor ou secretário de escola, o professor deve ter concurso 40 horas aula. Tá bom, vereador? Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Wagner. Nós vamos dar uma olhada nisso sim, até porque para que uma lei não fique contrariando outra, né? Porque se pensa em ampliar uma carga horária, né, para que eventualmente, então que fique claro no dispositivo legal que revoga o artigo da lei anterior, né, que proíbe, aliás, que obriga ser um servidor concursado em 40 horas. E a gente não verifica aqui na lei que geralmente existe um artigo revogando as disposições em contrário. E a gente não verificou, né, não está aqui presente nesse projeto de lei. Apenas, vamos ver aqui, ó. Fica alterado o artigo 40 da Lei Municipal número 1356, que passa a vigorar como o seguinte. Artigo 40. O professor que assumir o exercício de direção de unidade de ensino e tiver carga horária inferior a 40 horas, terá sua carga horária e seu vencimento suplementado até 40 horas, durante o tempo que permanecer no exercício da direção. Então, a gente tem que pegar a lei anterior, se a Marilene puder dar uma olhadinha, pegar a lei anterior e ir nesse artigo 40 para fazer não, pode ser para a próxima sessão, reunião, ver como é que está descrito esse artigo 40, né? Então, também já anotei, vereador Wagner, esse ponto para a gente, né, focar nele na próxima reunião. E também já estamos encaminhando para a Procuradoria da Câmara esse projeto de lei. Mais algum vereador que gostaria de se manifestar? Depois eu vou estudar o projeto, já que eu vou Sim. ser a relatora, né, Felipe? E vamos ter que tentar fazer o correto, né? Sim. Então, depois a gente vai estudar junto com a nossa jurídica, né? E vamos fazer a coisa certa. Certo, muito obrigado, vereadora Vera. Apenas para finalizar, então, já que não temos mais nenhum projeto, e publicizar o convite aqui do Conselho Municipal de Assistência Social
para a 10ª Conferência Municipal de Assistência Social com o objetivo de elaboração de propostas deliberativas referentes ao tema, abre aspas, assistência social, direito do povo com financiamento público e participação social, na próxima sexta-feira, dia 16 de agosto, com início às 12h30, que é o credenciamento, e efetivamente às 1h30 da tarde, início com o hino nacional, né? Execução do hino. Na próxima sexta, todos estão convidados, né? Um momento muito importante aqui. Essas conferências sempre são muito importantes, né? E a gente tem que buscar participar. Agradeço mais uma vez, vereadores, a presença de vocês, né? E as próximas reuniões, como o presidente da Câmara já nos pediu que a gente alterasse o dia da semana para a reunião das comissões, e daí já conversamos com alguns vereadores, com todos os vereadores aqui presentes, e a gente vai estar alterando o dia da reunião para quinta-feira, né, às 14 horas, para todos os vereadores que puderem participar, né, e buscando sempre atender a maioria, né? Infelizmente, os outros horários ficariam um pouco mais complicado. Fica mais uma vez o convite para os nossos internautas, para o público em geral, a sociedade, acompanhar também essa reunião das comissões, como também a reunião, né, a sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontece toda terça às 19 horas, e hoje é dia de sessão. Obrigado a todos, uma boa tarde e até hoje à noite. Obrigado.